Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, eu sou colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e hoje trago o relato de mais um preso político do 8 de janeiro. Na verdade, esse foi preso no dia 9 de janeiro, lá no QG, em frente ao QG do Exército em Brasília, mas é mais um dos presos políticos que nada cometeram e estão até hoje sofrendo por conta de acusações genéricas. Ele já está solto com tornozeleira eletrônica, como tantos outros. Na verdade, são 46 que continuam presos. Agora, final de agosto, 46 continuam presos, mas todos os outros, centenas de outros, milhares, né? Foram mais de 2.000, continuam se sentindo presos, porque estão com muitas restrições, com dificuldade para trabalhar e, portanto, com dificuldade, inclusive, para se sustentar. O relato é extremamente importante, porque quanto mais pessoas souberem destas verdades, mais a mentira não ganhará pernas, porque estão tentando plantar muita narrativa, muita mentira, e é importante que essas pessoas tenham voz. Antes da conversa com ele, eu queria te contar que a Gazeta do Povo segue com a promoção Mais Gazeta, pagando R$ 10 por mês nos primeiros 6 meses, você desbloqueia todo o conteúdo da Gazeta, um conteúdo informativo apegado à realidade dos fatos e não a narrativas inventadas para ajudar você a formar uma opinião errada. Portanto, você vai gostar muito da cobertura jornalística da Gazeta e ainda ganha no ato da assinatura um combo com alguns dos melhores conteúdos produzidos por nossos colunistas. Quer ver? O e-book Rodrigo Constantino Indica e Explica, o audiobook Revolução SA, de Guilherme Fiuza, o e-book mais atual do que nunca, Globalismo e Comunismo, um artigo censurado de Flávio Gordon, e ainda o curso Conservadorismo de Francisco Escorcim. Então, aproveite, o link está na descrição do vídeo. Clicando ali, você vai ter todas as informações de como virar nosso assinante e venha para a nossa comunidade. Agora fique com a entrevista com esse patriota, né, uma pessoa que estava se manifestando lá em Brasília, afirma não ter cometido nenhum ato ilegal, muito menos invadido os prédios públicos, mas está preso. Ele não quer se identificar, portanto, estamos preservando a identidade dele para que ele possa tentar retomar a vida agora que está do lado de fora da cadeia. Eu estou aqui, então, com um dos milhares de presos políticos do 8 de janeiro, porque o próprio delegado que efetuou as prisões lá no dia 9, né, no dia seguinte, mandou para o Guinness Book a informação de que nunca antes na história do mundo houve uma prisão em massa tão grande quanto essa, se vangloriando desse absurdo. Então, é um dos milhares. É muito bom saber que você é um dos que já estão fora, a gente sabe que com muitas restrições, né? Então, bem-vindo aqui à Gazeta do Povo, obrigado por abrir um espaço na agenda para contar para os nossos assinantes, para os nossos seguidores, o que você passou e o que continua passando, porque não acabou a tortura, né? Eu queria primeiro que você começasse dizendo quando e como você foi preso. Muito obrigado, Cristina, pelo espaço. Agradeço à Gazeta do Povo. É um espaço de extrema importância para que realmente a verdade seja colocada para toda a sua audiência. Então, em nome de todos os patriotas presos no 8 e 9 de janeiro, agradeço o espaço que você oferece a gente. Bom, eu fui para Brasília a trabalho. Cheguei em Brasília no sábado, dia 7, e fui surpreendido, na verdade, na segunda-feira, porque a minha programação era para dormir na casa de um amigo que reside em Brasília, mas em função do objetivo que me levou a Brasília, eu acabei achando por bem estar ali próximo aos manifestantes, às pessoas que estavam acampadas, justamente para tentar ter acesso a mais informações. E ali, logo depois das manifestações, da noite, né, já do dia 8, eu então retornei ao QG, e aí em conversas paralelas, por causa da hora, acabei sendo convidado por algumas pessoas a ficar ali no QG mesmo, a dormir por ali. Então, resolvi não voltar para a casa desse meu amigo, acabei dormindo, e na segunda-feira a gente, infelizmente, todos nós fomos surpreendidos com essas prisões absurdas. Nós fomos Logo pegos de cedo, né? surpresa. Sim, sim, logo cedo, logo cedo. Eu lembro que eu estava deitado e a gente começamos a escutar muito, muito barulho de carro, de moto, de viaturas. E eu lembro que eu saí da barraca, olhei para minha direita, vi várias viaturas
com os highlights ligados, Polícia Civil, Militar, enfim, todos eles armados, e olhei para a minha esquerda e vi vários ônibus enfileirados, ônibus brancos e amarelos, que eram ônibus urbanos de Brasília. E aí, o que está acontecendo? Então, me dirigi a uma pessoa que eu identifiquei como um comandante do Exército e fui indagá-lo sobre o que estava acontecendo. E, para minha surpresa, as respostas dele eram muito pontuais. Eu me identifiquei, apresentei a minha identificação, disse por que eu estava ali, e mesmo assim isso não foi considerado. E eu perguntei o que estava acontecendo, e ele respondia da seguinte forma: entrem nos ônibus, entrem nos ônibus. Eu então perguntava: entrem nos ônibus para quê? Para onde nós seremos levados? Eu tenho o direito de saber para onde todos nós seremos levados. Ele: entrem nos ônibus, entrem nos ônibus. Vocês não confiam no Exército? Vocês não estão aqui há 60 dias? Eu disse: acredito que o povo brasileiro confie no Exército, mas eu não estou aqui há 60 dias, eu tenho o direito de saber para onde eu vou. O senhor entraria no ônibus sem saber o destino? Ele: entre nos ônibus, e começou a chorar. Então, ele sabia, sim, que nós seríamos presos, Cristina. E esse era um comandante do QG do Exército em Brasília. Do Exército. Eu já o identifiquei, eu ainda não sei o nome dele, mas eu já achei a foto dele, porque como ele estava fardado e de capacete, na foto que eu consegui localizá-lo, ele está sem capacete, e ele é completamente careca. Mas essa faixa dos olhos dele aqui me remete muito à imagem da pessoa com quem eu falei. Eu tenho absoluta certeza que foi essa pessoa que me E prendeu. você chegou a questionar por que você está chorando? Para ele? Eu não questionei porque como a minha área de atuação sempre foi muito ligada à questão da segurança pública, eu, em respeito a ele, em função de ele ocupar um cargo de comando, eu não quis expor os seus comandados. E tinha Acho que você alguma consegue me entender. chance de sair dessa situação, de não ir da barraca para o ônibus que estava lá esperando vocês? Nenhuma chance, Cris. Cristina, a situação era tão absurda que as pessoas já começaram a passar mal, principalmente as mulheres que estavam com crianças, algumas famílias inclusive com animais, com cachorros. E eu, pela minha própria experiência, tentei utilizar o meu equilíbrio emocional para confortar essas pessoas. E aí eu reuni as pessoas ao meu lado e disse: olha, nós não temos opção, porque os soldados estavam um lado a lado, sem um espaço de um palmo entre um corpo e outro. Então, Só se nós Fizeram tivéssemos realmente um cordão de isolamento e direcionaram vocês para os ônibus. em volta do QG todo. Então, você não tinha nenhuma opção de fuga. Você só conseguia sair de lá se você tivesse asas, se você passasse por cima. Então, não havia nenhum tipo de possibilidade de fuga. E todos eles armados, apontando as armas para nós. As mulheres desesperadas, muita gente desmaiando, as mulheres chorando. E, ao mesmo tempo, eu tentava me controlar e tentava também oferecer um pouco de conforto a essas pessoas, porque eu sabia que, mesmo ele não confessando, mesmo ele não deixando claro para onde nós íamos, eu me lembro que no segundo momento eu insisti na pergunta, e ele disse que nós íamos ser levados para uma quadra. Só isso. Mas, assim, detalhes de que era a quadra da Polícia Federal, de que nós seríamos presos, Nada. essa informação não. E as não foi. pessoas que estavam no acampamento nesse dia, 9 de janeiro de 2023, eram pessoas que tinham estado na véspera lá na Praça dos Três Poderes e eventualmente tinham invadido os prédios também e vandalizado? Pelo que eu consegui apurar, Cris, parte sim, parte não, porque muitas pessoas que estava, grande parte, eu posso dizer, né, das pessoas que estavam no acampamento, chegaram, inclusive, no domingo à tarde, no domingo à noite, muitos ônibus. Ou seja, a manifestação, os manifestantes desceram ao Planalto, e eu me lembro que eu olhei no celular, era 20 para as 2 da tarde. E eu lembro que ônibus ainda chegavam. Então, as pessoas ainda estavam com suas bagagens, com suas barracas. Então, obviamente, cansadas de viagens longas. Então, eles não desceram ao Planalto, porque não houve nem tempo de acomodar todo esse material. Então, muitas delas ficaram no QG e muitas sequer participaram das manifestações e também foram presas comigo na segunda-feira.
Aí vamos voltar lá para o dia 8 rapidamente, porque depois ainda quero falar da Papuda, né? A gente precisa saber o que aconteceu lá dentro com vocês, especificamente, mas de um modo geral também como os presos que estão lá dentro são tratados, que eu acho que eles trataram vocês mais ou menos como estão acostumados a tratar os demais. No dia 8, você estava na Praça dos Três Poderes. Tinha perseguição a patriotas, vamos chamar assim, a pessoas vestidas de verde e amarelo, com bandeira nas costas, tinha algum tratamento direcionado a essas pessoas, porque infiltrados a gente sabe que havia aos montes e as imagens mostram isso, não adianta a CPMI, ou a ala governista da CPMI tentar negar que já foi comprovado isso, né? Basta olhar os vídeos que circularam na época. Mas havia algum tratamento por parte daqueles policiais, porque havia policiamento na entrada ali, né? No início havia, inclusive, revista de pessoas. Me diz o que você viu lá. Então, Cris, essa informação é muito importante. Durante a descida ao Planalto, que são quase 7 quilômetros do QG ao Planalto, eu acompanhei lateralmente toda essa manifestação e faço questão de ressaltar que foi uma manifestação extremamente pacífica, não houve nenhum tipo de animosidade, as pessoas estavam em paz, não houve sequer, inclusive no QG, nos quase 70 dias que as pessoas ocuparam o QG, não houve sequer o registro de uma ocorrência policial. Você, como jornalista, certamente tem acesso à Secretaria de Segurança do Distrito Federal e você vai ver que não houve o registro de sequer uma ocorrência nos quase 70 dias dos acampados. Bom, quando nós descemos até o Planalto, a grande massa foi acompanhada lateralmente por várias viaturas da Polícia Militar. Em um determinado trecho, cerca de 1,5 km antes do acesso à rodoviária de Brasília, que é a rodoviária municipal, foi feito um bloqueio e foi feita uma revista. Então, todas as pessoas foram revistadas, inclusive eu me identifiquei. Quem tinha bolsa jogava as coisas no chão. Então, assim, afirmar que os manifestantes adentraram os prédios públicos e quebraram, isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Todas as pessoas foram revistadas. E lá embaixo, já próximo à entrada dos prédios, eu circulei lateralmente, porque já havia ataques, né, dos policiais junto aos manifestantes. Então as pessoas eram sim atingidas por tiros de bala de borracha, por bombas de gás lacrimogêneo e de pimenta. Mas isso E quando também, estavam caminhando pacificamente ainda, ou já tinha começado uma arruaça, uma tentativa de invasão dos prédios? Não, lá embaixo, no entorno dos prédios. quando eu Já, cheguei, como eu já estavam sendo estava, recebidos com tiros. Sim, sim, eu já percebia que existia correria, as pessoas se protegiam, as pessoas corriam para baixo de árvores, de marquises, e 2 helicópteros com atiradores de cima, atirando lá de cima, várias pessoas feridas, várias, eu cheguei a socorrer pelo menos 3 pessoas com ferimentos graves, eu vi pessoas com tiro no olho, eu vi pessoas com tiro na boca, Esses eu tiros de sou, bala de borracha. bala de borracha, e também existe uma outra arma que eu infelizmente tentei apurar, mas eu não consegui identificar que arma é essa. É uma bala que é o tiro que é efetuado por esse policial, que essa bala, quando ela atinge o seu corpo, ela abre o ferimento como se fosse a coroa do abacaxi. Então, ela abre a parte que ela atinge em 3, 4 partes. São ferimentos, assim, muito feios, e isso, inclusive, foi constatado na própria Papuda, quando nós tivemos acesso à Papuda, que eu acabei, quando eu entrei na cela e conheci as outras pessoas que foram presas, porque eram pessoas de vários estados que eu nunca tive contato, várias pessoas na minha cela, eu posso garantir que pelo menos 6, 7 pessoas bastante feridas, com 6, 7, 8 tiros, e ferimentos graves. E tiros que não era um vinham do ferimento, alto, eram os policiais no helicóptero que atiravam, miravam lá embaixo nas pessoas. Sim, sim, 2 helicópteros sobrevoando, atirando lá de cima, e os que estavam em terra também atirando nos manifestantes. Fora as bombas de então, gás lacrimogêneo, gás de pimenta, que também eram jogadas do alto. Muita gente passando mal, muitas pessoas desmaiando. Eu estava no entorno, também cheguei a ser atingido por esse gás, porque esse gás ele circulava. Eu lembro que estava ventando muito no dia e esse gás chegava, então eu tinha que me proteger com uma jaqueta, com um tecido no rosto. Os olhos ardiam muito, então muitas vezes você não conseguia se aproximar muito em função de todo esse ar muito muito complexo que Uhum, existia lá. uhum. E aí, bom, todo como o você território. estava nos arredores, até porque o teu objetivo era visualizar o que estava acontecendo, você não chegou a ver
quem entrou, quantos entraram, como foi essa invasão dos prédios, né? Então, ver exatamente, eu tinha uma visão De de uma longe. certa distância, exatamente. Mas quando eu cheguei próximo ao Planalto, ou seja, cerca de 1,5 km à minha frente, existiam muitas pessoas, muitos manifestantes. Então, quando eu cheguei, essa parte que estava na minha frente já tinha acessado os prédios. E Uhum, lá, quando eu cheguei próximo, a informação que eu tive, né, aí eu falo extraoficialmente, porque são informações que a gente colhe ali uhum. automaticamente, era de que algumas pessoas, um grupo aí de cerca de 100, 150 pessoas, já havia adentrado aos prédios e já havia, inclusive, imagens circulando na internet de que os prédios já estavam quebrados. Então, essa informação era uma coisa que rolava muito claramente para todos nós que estávamos lá nos arredores. Mas aí aqueles manifestantes pacíficos que você diz que vinham caminhando ali 7 km, desde o QG até a Praça dos Três Poderes, num clima sem nenhuma ocorrência, obviamente não estão entre 100 e cento e poucos. Talvez alguns tenham entrado na onda ali da bagunça, do vamos entrar, vamos invadir, talvez tenham sido induzidos a entrar, porque a informação que eu recebi já de advogados, de outros presos e do próprio Bismarck, do canal Hipócritas, que nem estava em Brasília nesse dia, mas ficou preso 4 meses e ouviu muitas histórias dentro da cadeia, é que várias pessoas entraram efetivamente nos prédios e foram presas lá dentro, mas porque estavam se protegendo das bombas que caíam do céu sobre os manifestantes. Inclusive, muitos dos idosos que foram presos estariam nessas condições, né? Na verdade, ô Cristina, essa informação ela é de fato real, porque existia um grande número lá. Você poderia identificar assim facilmente que o público era de pessoas de mais de 40, 50, 60 anos, né? Você via assim que era um público de pessoas que não teriam sequer força física para quebrar nada, né? Eu me lembro que nas horas iniciais da manifestação não existia, digamos, uma orientação por parte da Força de Segurança, eu digo aí de todos os policiais, sejam eles civis, militares, da Força Nacional, enfim. Não existia um movimento para que essas pessoas adentrassem aos prédios na tentativa de, olha, entrem nos prédios para se proteger. Isso começou a ficar mais nítido quando, obviamente, depois de passado todo esse fato, e a gente começou a acompanhar essas notícias pela internet, isso começou a ficar mais latente no período do meio das manifestações para o final, que aí já havia sido dada a ordem para que essas pessoas que fossem pegas dentro dos prédios fossem automaticamente presas. Então, Uhum. você via nitidamente que houve aí uma orquestração, vamos levar essas pessoas para dentro, e aí, Para serem Vocês, presas também. exatamente, Quase como uma exatamente. emboscada, né? exatamente. Isso Agora, ficou vocês muito tinham claro. alguma informação, porque falam muito em infiltrados lá no QG. Eu sei que você chegou ao QG depois de tudo ocorrido na Praça dos Três Poderes e por acaso estava no lugar errado na hora errada, né? No dia 9 lá, acabou sendo preso junto com todos os outros. Mas tinha alguma informação de infiltrados no QG? Você chegou a ouvir falar sobre isso? Existia sim, a gente observava o comportamento, inclusive na noite anterior, né, do sábado, a gente via que alguns Ah, ônibus na noite Chegavam anterior e você já estava no QG, então? eu cheguei na noite, eu cheguei por volta de 8 horas da noite no Ah, sábado. tá. Aham. Certo? Então a gente já via ali durante a noite que existiam alguns ônibus chegando, inclusive também no domingo, no dia da manifestação, outros ônibus ainda chegando, de pessoas que inclusive nem participaram das manifestações e foram presas na segunda-feira comigo. E quando você fala o e comportamento era diferente em que sentido? Só para a gente tentar diferenciar realmente o que eram manifestantes pacíficos e quais eram esses que estavam lá a fim de, não sei com que intuito, mas a fim de depredar e difamar os outros, né? Porque aí eles querem ser misturados no todo. Exatamente. Eu circulei muito no QG buscando informações e as informações que eu tinha com os patriotas eram diferentes das informações e do comportamento de outras pessoas que começaram a chegar nesses ônibus. Essas pessoas que eu identifiquei claramente como infiltrados, eles eram incitadores no sentido: vamos descer, vamos invadir,
o que não acontecia com os patriotas. Então, o comportamento de te incentivar, de levar você a acreditar que as pessoas tinham que invadir os prédios, você via de uma forma muito clara que pela própria maneira de as pessoas se expressarem, pela própria maneira das pessoas tentarem te envolver naquele clima, era diferente. E a Um questão outro da dado muito roupa, a importante. questão da roupa, porque parece que havia um consenso entre os manifestantes de usar verde e amarelo, mas não vestir camisa partidária, não levar a bandeira de um partido e muito menos de algum político ali. E tem, por exemplo, aquele caso icônico do rapaz que quebra o relógio lá dentro do Palácio do Planalto, que está com uma camisa com uma estampa do então presidente Bolsonaro. Não tinha Sim. no QG pessoas ali se identificando como apoiadoras do presidente Bolsonaro, com camisa do partido do presidente Bolsonaro ou com a foto do presidente Bolsonaro, né? Exatamente isso, Cris. Importantíssima a sua observação. A maioria das pessoas que estavam no QG, todas elas de verde e amarelo com bandeiras do Brasil. Não existia uma bandeira a ser levantada. Olha, estou aqui pelo ex-presidente Bolsonaro, por tal partido político. Isso não existia. Uhum. E tem um dado Porque muito lá no importante. meio das fotos e vídeos que circularam, apareceu, porque eu vi bandeira do PT, da CUT, bonés Sim. do MST, isso tinha entre os manifestantes. Quer dizer, do Tinha. outro Essas lado, eles não pessoas. se esconderam o partido nem quem apoiavam. Exatamente. Então, essas pessoas, a gente consegue afirmar, através dessas imagens que você também teve acesso, que elas não estavam no QG. E por que que elas estavam? Porque eu vi lá próximo ao Planalto várias pessoas com bandeira vermelha do PT, com camiseta escrito MST, com bonés, como você citou. E essas mesmas roupas eles não usavam lá no QG. Então, essas pessoas elas estavam em hotéis, elas não estavam junto aos manifestantes do QG. E um dado muito importante, eu acho que acho que a imprensa ainda não divulgou. Existia uma comunicação muito efetiva com as pessoas do QG, com as pessoas de fora. Em que sentido? Por exemplo, as pessoas que estavam lá no QG há 30, 60 dias, elas mantinham contato com outras pessoas que eventualmente estariam saindo de outros estados. E quando existia uma suspeita de que tal ônibus eventualmente estivesse levando infiltrados, eles avisavam as pessoas do QG. E essas pessoas, quando os ônibus chegavam lá no QG, elas já eram abordadas. E eu tenho uma informação muito importante: saiu um ônibus de São José dos Campos no dia anterior, no dia 7, e eu fui avisado pessoalmente através de celular, que esse ônibus, existiam algumas pessoas infiltradas nesses ônibus. Um deles, desse rapaz, todas as características físicas dele foram passadas para mim, inclusive a roupa que ele vestia. Ele vestia preto, da cabeça aos pés, e tinha uma tatuagem do número 13 no pescoço. Então, eles deram a característica do ônibus, a cidade que eles saíram e que hora mais ou menos eles chegariam no QG. Quando eles chegaram no QG, ele foi abordado ao descer a escada. Ele sequer conseguiu colocar os pés no chão no QG, ele já foi automaticamente abordado. E aí, várias pessoas do QG, vários patriotas, o abordaram e disseram: a gente já sabe qual o objetivo que você está aqui. Não, eu não sou infiltrado, enfim. Eu lembro que eu acompanhei lateralmente essa conversa, esse embate, e então uma das meninas disse para ele: abra suas redes sociais. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Uma pessoa, um jovem de 25 anos, todos têm rede social, Cristina. Ele não Então, se tinha. você é patriota, né, ele não quis mostrar. Ele não quis mostrar as redes Mas é sociais. alguém de São José dos Campos com uma tatuagem de número 13 no pescoço. São José dos Exatamente. Campos deve ser conhecida. Essa pessoa é fácil de identificar e saber quem é, quem apoia, o que faz, o que não faz. Enfim, se Ex- quiserem investigar, tem como localizar. Vamos avançar a conversa para não ficar muito longa a entrevista. Papuda, né? As prisões, a gente sabe que foram todas genéricas, que teve um monte de irregularidade. Essa própria emboscada que a polícia do Exército faz com vocês lá no QG, já está bem evidenciada, advogados já denunciaram, embora a Sim. OAB e a Comissão de Direitos Humanos da OAB não tenha questionado isso ainda, já há alguns questionamentos feitos aí na imprensa, aqui mesmo na Gazeta do Povo. Eu própria já entrevistei advogados que falaram isso. Audiências de custódia realizadas com muito atraso,
denúncias vagas, sem individualização da conduta, advogados sem acesso aos autos, isso tudo a gente já sabe. O que você me traz de novo que caracteriza esse abuso de autoridade, além de tudo que eu já citei, que é realmente abusivo demais? O abuso de autoridade já começa na fala do general Dutra, quando ele participou da CPMI, que ele disse aquela fatídica frase de que admirava a inteligência emocional do presidente Lula. Você lembra disso? E ele disse, ao telefone, né, inclusive no depoimento dele, que conversava com o presidente pelo telefone e disse que nós fomos avisados que nós fomos presos. Ele disse isso na CPMI. E eu quero aqui desmenti-lo publicamente. General Dutra mente quando diz que nós fomos avisados que seríamos presos. Isso nunca aconteceu, e isso eu confirmei, inclusive, na Papuda, porque como o QG era muito grande, então nós não tínhamos a possibilidade de ouvir todas as pessoas. Mas na Papuda, em contato com outros presos, eu perguntei se as pessoas foram avisadas e todas elas foram unânimes em afirmar que ninguém foi avisado que seria preso. Então, estou desmentindo o general Dutra aqui publicamente. Outra questão muito importante, Cris, em relação à Papuda, quando nós saímos do QG, nós fomos levados a um batalhão da Polícia Militar de Brasília. Ficamos lá por volta de 1h40. Lá eu tentei descer do ônibus com a desculpa de que iria usar o banheiro para tentar saber onde eu estava e o que estava acontecendo. Lá, extraoficialmente, em conversa com um policial militar do Distrito Federal, ele me informou que a ordem inicial dada ao comando da Polícia Militar da Polícia Militar do Distrito Federal era que nós seríamos colocados nos ônibus, levados à rodoviária, identificados e liberados. Essa foi a primeira ordem que o comando recebeu. Quer dizer, os próprios policiais militares do Distrito Federal foram enganados por alguém de cima que deu uma ordem para que eles não se opusessem a cumprir uma ordem abusiva. Exatamente. Então, essa foi a ordem inicial. Quando nós chegamos lá com esses vários ônibus, mais de 40 ônibus, segundo esse policial militar que me narrou, extraoficialmente, o comandante, então, indagou por que essas pessoas estão aqui, se elas seriam liberadas. E aí ele foi informado que a ordem havia sido mudada e que essas pessoas seriam presas. Ou seja, a polícia militar também foi enganada. Polícia Militar do Distrito Federal. Exatamente. Essa que está com o comandante preso, enfim, sendo esquecido na cadeia também. Exatamente, que é o Coronel Naime. E aí vocês são levados desse quartel da Polícia Militar para Papuda. E a Colmeia, depois de 1h40. Depois de 1h40, nós fomos levados, então, para a quadra da Polícia Federal, mais ou menos um percurso de mais de 1 hora. Eu lembro que nós chegamos lá por volta de 5h30, né? Mas assim, sem nenhuma informação. Você não tinha informação nenhuma. Para onde você vai, o que está acontecendo, ninguém falava absolutamente nada. Várias pessoas passando mal, pessoas defecaram nos ônibus onde eu estava, no ônibus que eu estava, pessoas urinaram nos ônibus. Que não era ônibus de turismo com um banheiro dentro do ônibus, né? Era um ônibus de linha normal. Eram coletivos normais. Eles não abriam as portas. Não permitiam que vocês saíssem para ir ao banheiro. Tinha senhoras de idade, tinha crianças, né? Nesse início tinha criança presa, teve um cachorro que foi preso. Sim, várias. A maioria pessoas idosas. No meu ônibus teve um senhor que passou muito mal. Ele perdeu todos os sentidos. Ele saiu do ônibus carregado, completamente roxo, sem nenhum sinal vital. As pessoas batiam no rosto dele, ele não respondia. E é uma outra questão que eu quero abordar mais para frente sobre essas possíveis mortes que teriam ocorrido na Polícia Federal. Antes de nós irmos à Polícia Federal, nós passamos, então, se eu não me engano, pelo 35DP, para fazer o exame de corpo de delito. Nós fomos recebidos muitíssimo bem. Todos os policiais nos aplaudindo, nos ofereceram lanche, nos ofereceram água. Então, vale muito a pena ressaltar isso, Cris. Os policiais civis... Policiais civis do Distrito Federal. Exatamente, se eu não me engano, 35DP. Nós fomos levados, todos foram levados para fazer exame de corpo de delito e fomos, assim, recebidos com muito carinho, com muito respeito. Porque certamente estavam enganados também, não sabiam qual era a ordem que valeria a partir dali. Um delegado, que eu me recordo bem dele, ele é um rapaz baixo, de óculos meio escuro, cabelo meio enrolado. Eu estava bem abalado, eu estava chorando, ele me abraçou e falou fez algumas colocações em relação à religião, a Deus para mim, me abraçou, disse: calma, rapaz, tudo vai dar certo.
E aí, na volta até a quadra da Polícia Federal, ele também nos acompanhou no ônibus, na frente, junto com o motorista. E quando nós chegamos, então, na Polícia Federal, ele olhou para trás dentro do ônibus, com os olhos lacrimejados, e olhou para nós e disse: Olha, fiquem com Deus, Deus vai abençoar a vida de todos vocês, não percam a fé, vai dar tudo certo. E eu confesso para você que quando eu lembro dessa cena, eu realmente me emociono, porque a gente via nitidamente que as pessoas sabiam de tudo que estava acontecendo, de todas as ilegalidades, de todas as arbitrariedades que eles estavam cometendo conosco lá naquele dia. E dali Então eu vocês quero foram aqui. levados para Papuda. Não, nós fomos levados para a Polícia Federal, para a quadra. Ah, Lá para para a quadra. quadra, Fomos literalmente despejados na quadra, como se fôssemos gado. Que era uma quadra esportiva, também não tinha banheiro para aquela quantidade de gente. Foi um outro sufoco que vocês passaram ali, né? Exatamente. Todos jogados no chão, cada um que se acomodasse como podia. As pessoas, inclusive, deitadas nos degraus das arquibancadas da quadra. Existia um banheiro embaixo da quadra, completamente sujo, imundo. Você pisava, chegava a molhar teu pé, porque a água cobria o teu tênis. Com muita lama no chão, vários vasos entupidos. Ou seja, não existia nenhum tipo de organização, não houve um planejamento, nada, nada, absolutamente nada. Simplesmente jogaram todas as pessoas lá como se nós fôssemos bichos, como se nós fôssemos animais, e nós fomos ter a primeira refeição, já era quase 5:30 da tarde. Eu fui preso por volta de 8:30, 9 horas da manhã. Até as 5:30 da tarde, nós não havíamos comido nada. E nem bebido água, né? além, Além disso, Cris, você via nitidamente que eles circulavam com todas as pessoas nos ônibus, nos expondo para a imprensa. Você via que era proposital, que eles davam uma volta na cidade. Ah, isso antes de irem é, para lá, né? Isso, exatamente, os É. helicópteros da imprensa nos filmando. Eu sei que a vontade de relatar é grande, existe muita coisa para ser dita, mas vamos tentar dar um salto. Papuda. Eu sei que a audiência de custódia foi tardia, a tua, inclusive, demorou quase 3 semanas, né, para ser realizada, 20 dias, o que é depois de 20 dias, absolutamente ilegal. exatamente. A gente sabe que a audiência de custódia ela tem que acontecer 24 horas após a prisão, né? E que nós deveríamos ali sermos liberados. E a Papuda, tua quando demorou nós 20 chegamos a. dias. 20 dias. O que eu posso narrar de absurdos dentro da Papuda, durante os 70 dias que eu fiquei preso, bom, eu desci do ônibus já com várias malas, estava chovendo muito forte no dia, e eu já fui recebido com um soco no ombro pelo primeiro agente, no primeiro acesso ao primeiro corredor de acesso à Papuda. Eu já fui recebido com um soco no ombro. Em seguida, nos colocaram num ambiente aberto, depois de preso, a gente soube que era a quadra onde nós tomávamos sol. Nós fomos colocados sentados no chão, um na frente do outro. Então, tente imaginar essa cena. Vários homens sentados de pernas abertas, o companheiro da frente entre as minhas pernas, com as costas dele na minha barriga. Eu estava atrás. Então, filas, várias filas. Eles, aos gritos, né, os agentes, com bastante hostilidade, bastante agressividade, mandaram que nós colocássemos as nossas bolsas em frente ao nosso peito. Não importasse como fossem essas bolsas, que peso fosse, quantas fossem. Tinham que ser colocadas uma em cima da outra e cobriam, inclusive, o nosso rosto. Nós não podíamos colocar do lado, nós tínhamos que segurar o nosso peso, para o nosso peso não cair no companheiro que estava atrás. As nossas coxas já com cãibra, porque as pernas ficavam abertas, né, como se fosse um espacate, né? As humilhações começaram a partir daí. Logo em seguida, E isso os Colocaram. presos de idade passando pelo mesmo tratamento. todas as pessoas, não importa a idade que você tinha, as pessoas realmente muito assustadas, várias delas chorando. Em seguida entraram alguns presos comuns de camiseta vermelha que foram orientados a identificar as nossas bolsas. Colocaram os nossos nomes, levaram a gente para uma sala para que a gente colocasse as bolsas lá, e aí começou o real terror após disso. E todas as vezes que eu lembro dessa história, eu realmente me emociono bastante, porque foi a pior experiência da vida que eu tive, e eu tenho certeza que de todos. Nos levaram então para o segundo corredor de aproximadamente 30 a 40 metros de comprimento, um corredor largo de aproximadamente
4,5 metros e meio de largura, com vários policiais penais de um lado, enfileirados, e cada patriota de frente com cada policial, inclusive policiais femininas. A ordem foi: tirem a roupa. E aí, Cris, eu nunca imaginei na minha vida ser tão humilhado. Nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu fosse passar por tanta humilhação. Ordenaram que nós tirássemos a roupa. Depois que tirássemos a roupa, jogávamos a roupa no chão. Eu lembro que o corredor estava todo molhado, porque, como eu falei inicialmente, estava chovendo em Brasília, os corredores estavam todos encharcados. Jogávamos a roupa no chão. E não contentes, eles pediram que nós virássemos de costa, inclusive para policiais femininas, e mandaram a gente agachar, como se nós estivéssemos literalmente de quatro para eles, todas as pessoas. E eu vi aquela cena, eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo. Eu olhava para as pessoas do lado, todas as pessoas chorando, e assim, a pior humilhação que eu já vivi na minha vida. Eu jamais vou esquecer. E eu tenho certeza que todas as pessoas que passaram por isso jamais vão esquecer esse tipo de humilhação que nós fomos expostos. Depois disso, pediram que nós vestíssemos a cueca, sem camisa, descalços, andando pelo chão todo molhado, todo encharcado, e enfim, fomos levados para as celas. Quando eu cheguei na minha cela, eu era o 22º, numa cela para 8. E aí eu falo para você que os melhores lugares da cela já estavam ocupados. O que me restou? Dormir ao lado do vaso sanitário, a 1 metro do vaso sanitário, ao lado do lixo, no chão, durante 70 dias. Vocês estavam junto com presos comuns, digamos assim, com pessoas que efetivamente cometeram crimes, ou vocês estavam em outra ala? Não, nós estávamos separados, os presos comuns ocupavam outras alas. O presídio da Papuda é muito grande e é um presídio de segurança máxima, mas eles não misturaram os patriotas com os presos comuns, né? Mas E ali dentro depois, da cela não houve pelo menos um rodízio para que cada noite um ocupasse o pior lugar, eventualmente cedesse para os outros? Aí é lei da selva mesmo. Aí cada um que se virava. Porque também precisa ficar claro que vocês não se conheciam, né? Não é porque foram Aí, presos de forma injusta, arbitrária, autoritária, que vocês eram amigos, essas pessoas que ficaram na cela com você. nunca vi ninguém. Eu acho que foi um dos piores momentos, né? Foi exatamente o convívio com pessoas diferentes, com comportamentos diferentes. As pessoas psicologicamente muito abaladas, então qualquer conversa era motivo para briga, para discussão. Nós não tínhamos privacidade nenhuma, tinha um espaço dentro da cela que a gente identificava como banheiro, mas não tinha privacidade nenhuma. Nós rasgamos um plástico do colchão e improvisamos uma cortina para que a gente tivesse um pouco de privacidade, mas ao mesmo tempo esse banheiro tinha uma visão para o corredor onde os agentes passavam, que eram várias frestas, e todas as pessoas que passavam no corredor viam você usando o banheiro, viam você tomando banho, água gelada. Então eu imagino que os colegas estejam passando lá agora no inverno, tomando banho de água gelada. E ainda tem então muita eu gente dormia. presa, né? Tem 46 pessoas hoje, uma mulher e 45 homens que estão aí, né? Que eu tenho essa informação que estariam aí arroladas no inquérito 4922 e que, portanto, podem ser responsabilizadas pelos crimes e pegar a de 20 a 30 anos de prisão. Então, eu emagreci, eu perdi 11 quilos e eu fiquei durante 60 dias com uma única roupa no corpo, porque eles seguraram as nossas Até roupas. porque vocês, a imensa maioria não era de Brasília e devia ter uma dificuldade grande de receber visita, né? Sim, nós não tínhamos informação nenhuma do mundo externo. Nós passamos a ter algumas informações à medida que os advogados começavam a procurar. A minha advogada simplesmente sumiu, reapareceu depois de 50 dias. E essa situação que você descreve de perda de peso, de constrangimento, de humilhação, foi a mesma para todos os presos políticos.
Sim, sim, Cris, eu posso garantir para você que o tratamento que era oferecido para a gente lá, com raras as exceções de alguns agentes, que inclusive um deles foi apelidado como anjo, porque foi um dos que nos tratou bem, com todo respeito, desde o início até o final, mas a maioria era muito hostil, muito, palavras muito pesadas, e tudo que eles determinavam para nós era sob ameaça. Era sempre uma contrapartida. Se você não fizer, você vai para o Corroc, que é a cela isolada. Se você não fizer, nós vamos relatar isso no teu prontuário. Você pode ficar mais tempo preso. Então, eram ameaças, sim, veladas, mas eram ameaças, sim. Para você ter uma ideia, a cela tinha alguns vãos na parte da frente, no corredor da frente. Eles nos obrigaram a tirar sangue por este vão, onde nós passávamos o lixo, inclusive do banheiro. Eles nos obrigavam a tomar injeção nos corredores, na frente de todo mundo. Então, as pessoas tinham que abaixar as calças e tomar injeção na frente de todo mundo. Nós não éramos levados para um ambulatório, para um espaço adequado, onde a saúde fosse de toda, inclusive a própria privacidade fosse preservada. Teve Então uma não situação de existia. Covid também, né, que vocês enfrentaram. Sim, sim. Eu era o 22º na cela, mais ou menos 20 dias depois colocaram um rapaz chamado Gilmar na nossa cela, e ele entrou na cela dizendo que tinha Covid. Eu, então, fui tentar obter informações com um dos agentes, e ele veio indagar que aquilo fazia parte dos protocolos, que os protocolos estariam sendo seguidos. Houve até um princípio de discussão comigo, e aí, 2 dias depois, alguns agentes de saúde colheram o material de todos nós, e apenas um positivou. Eles simplesmente isolaram essa cela com um cartaz na porta, isolada por Covid, que já causou um terror lá no presídio. Porque Quer os dizer, eles outros não colegas. isolaram o preso que positivou e nem aquele que tinha entrado antes dizendo que estava com Covid. Eles isolaram a cela inteira. Como Exatamente. que Esse isso foi Gilmar ficou feito? Com 2 dias. cartaz? Esse Gilmar ficou 2 dias conosco. Após eles escolherem material, apenas um positivou, e o protocolo diz que essa pessoa que positiva, ela deve ser isolada. 2 dias depois, esse rapaz que positivou estava circulando lá fora, inclusive nos banhos de sol, livremente. E nós que negativamos, ficamos literalmente presos 15 dias sem sequer sair para o banho de sol. Depois, esse Gilmar foi retirado da nossa cela e foi colocado na cela do lado. A cela também foi isolada, só que o período de 15 dias que a minha cela ficou isolada não foi obedecida para a cela do lado. Eles ficaram 3 dias só. E o cartaz na porta, quando os colegas saíam, porque as outras celas não foram isoladas, eles saíam nos dias normais para banho de sol. Quando eles viam esse cartaz, eles já ficavam aterrorizados e passavam assim a quilômetros de distância da gente, justamente com medo de pegar Covid. É, E na cela não tinha ninguém com e essa Covid. Porque a gente situação das duas negativou. celas lado a lado, uma isolada por 15 dias e a outra por 3, mostra que, na verdade, não havia protocolo nenhum. Nenhum, nenhum. E exatamente foi esse o motivo do embate comigo, porque eu contestei várias vezes. Não havia protocolo nenhum. Você via que não era obedecido protocolo nenhum. Mesmo porque, por exemplo, no meu caso, eu dormia no chão, ao lado do lixo. Ou seja, se a gente for pontuar realmente essa preocupação com questão de saúde, de nós termos que colocar nosso braço para tirar sangue por um vão da cela onde nós passávamos o lixo, você vê que não existia um mínimo de respeito. Para você ter uma ideia, lá, depois de 20 dias, eu descobri que nós estávamos em aproximadamente 1.500 pessoas para uma médica. E Uma tinha médica. presos efetivamente com comorbidades, porque são pessoas de idade, em sua maioria, né? A maioria, eu costumo dizer que aquele espaço, Cristina, era um hospício, era aterrorizante. Muitas pessoas passando mal. Nós não tínhamos atendimento médico durante a semana, nós não tínhamos atendimento médico, sobretudo no final de semana. Se você passasse mal, você ia continuar passando mal. Várias pessoas, durante a madrugada, é uma cena de filme de terror, as pessoas gritando por socorro, socorro, emergência, e batiam nas portas de aço, aquele barulho infernal. E não Os aparecia ninguém. agentes iam. Os agentes iam para a cela andando na maior calma, como se nada tivesse acontecendo, na maior falta de respeito. Não existia nenhum tipo de preocupação em eles correrem para tentar ver
que acontecia. E imagino que as questões psicológicas, então, eram absolutamente ignoradas. Todo esse trauma psicológico que vocês foram passando, ninguém dava bola. Ninguém dava bola. Nós éramos tratados literalmente como qualquer pessoa, como se E nós não vocês tinham tivéssemos contato com aqui. os presos que efetivamente cometeram crimes, foram julgados, condenados e, portanto, estão cumprindo pena lá, presos perigosos? Se nós tínhamos contato com eles, Sim. eventualmente, porque os presos, alguns deles, eles eram escolhidos, né, pelos agentes para realizarem atividades extra-cela. Então, eventualmente, eles passavam na cela entregando algum livro para você ler, ou entregando alguma encomenda que os advogados mandavam entregar, bolacha, roupa. Então, a gente tinha contato, às vezes, eventualmente, com esses presos comuns, porque eles só passavam no corredor entregando esse material pelos vãos da cela. Mas não Mas não dava conversavam com muito. vocês, não traziam nenhuma informação, não sabiam de vocês, não sabiam o que vocês tinham cometido. Não, eles Supostamente. sabiam, Sabiam? inclusive, a notícia que nós tínhamos através deles é que com a nossa ida para lá, com a nossa prisão, o tratamento deles melhorou infinitamente. Eles narravam para a gente que há mais de anos que não aparecia uma autoridade lá, que a comida não melhorava, que o tratamento não era Mas a comida era péssima, pelo que outros presos já relataram. sempre, sempre péssima. A comida, literalmente uma lavagem, grãos de feijão você contava aos dedos, verdura ou legumes, eventualmente, quando aparecia, com casca, batata doce com casca preta. Eu achei vidro na marmita, eu achei fios de cabelo, dente de porco. A comida não tinha tempero nenhum, era humanamente impossível você engolir aquilo, e nós éramos obrigados a comer porque o nosso grande medo, justamente pela ausência de atendimento médico, era que nós ficássemos doentes, e se a gente ficasse doente lá, a situação ia ficar muito pior. As pessoas já estavam psicologicamente abaladas, algumas já entraram no presídio com seus problemas de saúde e que se agravaram lá dentro, né? Então, era um cenário de real terror, Cristina. Não existe outra palavra que consiga identificar, que consiga E aí chegou deixar um isso mais determinado claro. momento que vocês começaram a receber muito poucas, é verdade, mas visitas de parlamentares, né? Inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes se vangloria de ter estado lá junto com a ministra Rosa Weber. Não sei se era quando você estava preso, chegou a ver essa cena. Sim, a gente ficou sabendo porque, na verdade, ele visitou a Colmeia, que era o presídio feminino, né? Nós recebemos a visita de outros parlamentares, entre os quais o deputado Girão, O senador? senador Girão e o Magno Malta. Nessa ocasião, esse é um dado bem importante, nessa ocasião, um dos presos, ele foi lá meio que escolhido como porta-voz dos presos, e só ele falou sobre tudo. E nesta oportunidade, os presos foram colocados no espaço, na quadra onde nós tomávamos banho de sol, e aí ele teve a oportunidade de denunciar tudo. Ele denunciou os maus tratos, denunciou A A comida, que era comida, muito ruim. falta de atendimento Denunciou. médico. denunciou a falta de atendimento médico, e, para você ter uma ideia, no dia seguinte a essas denúncias, você via sensivelmente que começou a ter digamos, uma certa melhora. A comida deu uma melhoradinha, os agentes começaram a olhar para esse patriota que fez essas denúncias, já com áreas de ameaça. Ele foi retirado da cela, inclusive por um agente, e que o disse, depois ele narrou para nós, que disse para ele: aqui não tem ameaça, aqui não tem retaliação. Se você souber de qualquer informação nesse sentido, me procure que eu vou levar à direção do presídio. Mas era o Então, mesmo ele agente de sempre ou outro? Não entendi. O mesmo agente de sempre que antes maltratava, de repente começou a fingir que era tudo normal lá dentro? Na verdade, assim, após essas denúncias e que ele apontou tudo o que estava acontecendo, sem dar nome dos agentes que faziam isso ou aquilo, obviamente que esse patriota ele começou a ser mal visto lá dentro, justamente porque ele apontou Começou a Todas as receber ilegalidades. ameaças veladas, né? Dizendo Veladas, tudo que você exatamente. relatou é uma ilusão da sua cabeça, não existiu. exatamente, exatamente. E aí foi nessa oportunidade que o senador Malta acabou, então, fazendo contato com esse preso através da advogada, e essa pessoa deve sim ser arrolada na CPMI
como uma das principais testemunhas de tudo que E aconteceu na foi Papuda. depois dessas visitas dos parlamentares também que, do nada, resolveram começar a soltar presos, sem uma justificativa do porquê agora. Exatamente, não existia e não existe até hoje nenhum tipo de critério. Eu lembro que nos primeiros 20, 30 dias da minha prisão, algumas pessoas já começaram a sair. Então, você via que saíam 5 de uma cela, 3 de outra, 10 de outra, e aí nós passávamos as 15, 20 dias sem sair ninguém. Mas não eram assim Passava-se esse presos de bom período. comportamento, nada, porque o histórico de vocês era todo muito parecido, né? Inclusive relatos dos próprios agentes, que os agentes que nos tratavam bem, falavam para todos. Nós sabemos o que está acontecendo com vocês, nós sabemos que vocês são presos políticos e vocês não dão trabalho nenhum. O tratamento, a maneira a maneira que nós trabalhamos com vocês é completamente diferente dos presos comuns. Que lá nós temos que ser mais rudes, mais incisivos. Aqui a gente tem certeza que se nós soltássemos vocês todos no pátio, vocês não provocariam nenhum tipo de problema, nenhum tipo de animosidade. Então eles sabiam que eles estavam tratando com pessoas do bem, com pessoas que eram pais de família, mães de família e que eram patriotas trabalhadores. Lá ali não existia criminoso. Antes de falar da tua situação atual, para finalizar, né, eu quero que vou dar um passo atrás e que você me relate uma cena que você me contou antes da gente começar a gravar, que você viu lá na Praça dos Três Poderes, antes de começar a bagunça. Quem estava na janela e que você viu e identificou de imediato? Bom, quando nós iniciamos, quando os patriotas desceram para o Planalto e eu estava acompanhando essa movimentação lateralmente, eu passei em frente, lateralmente ali, próximo ao Palácio da Justiça, e não só eu, outras pessoas também identificaram o ministro Flávio Dino na janela do Palácio da Justiça. E aí eu fui avisado por essas pessoas que estavam ao meu lado, e eu olhei para cima e realmente vi ele pela janela. Quando ele viu que nós havíamos o identificado, ele fechou a cortina. E eu me lembro exatamente da cena, porque ele estava de terno preto e gravata vermelha. Isso eu me lembro, né? Me parecia que existiam outras pessoas, mas depois na internet, inclusive até após os depoimentos da CPMI, que inclusive na entrevista que ele deu à Globo na noite da manifestação, ele confirmou que a governadora em exercício, Celina Leão, estava com ele. Obviamente que do ângulo que nós estávamos, né, de baixo para cima, a gente não conseguia identificar por causa do brilho do espelho do vidro da janela, mas a gente via que existia uma movimentação dentro da sala. Então nós vimos sim. Eu desci para o Planalto, eu lembro que eu olhei no relógio, era 20 para as 2, e essa informação da visão, né, que nós tivemos dele na janela era por volta de 13h15, 13h30. Por E volta só um desse horário. detalhe, Celina Leão, no dia 8 de janeiro, não era a governadora em exercício, ela era vice-governadora, porque, né, o decreto de intervenção foi posterior à invasão dos prédios e tudo mais. Então, quando ela esteve no presídio nos visitando, ela esteve no presídio, inclusive foi na minha cela falar comigo, porque quando as autoridades passavam nas celas, os colegas, em função do meu trânsito pelo direito, ou seja, por ser conhecedor, né, do direito penal, do direito processual, eles orientavam a falar comigo na minha cela, porque saberia Uhum. que queria ali discutir em condição de igualdade com ela. Lá ela se apresentou para mim como governadora em exercício. Mas naquele Pelo menos no momento, período. sim, né? Semanas depois já das prisões, sim. Mas no dia 8 de janeiro, se ela estava na sala do ministro Flávio Dino junto com ele, ela estava na condição de vice-governadora. Pois é, o que, na minha opinião, e você como jornalista, isso agrava mais a situação, né? Porque É assim, algo para a CPMI questionar. Definitivamente é algo para a exatamente. CPMI questionar. Finalizando, Hoje, como é que está a tua situação hoje? Como que você, imagino que como os outros presos, tornozeleira eletrônica, com várias restrições, não pode viajar, passaporte retido. Bom, eu continuo como os demais, com todas as restrições, com tornozeleira. A circulação durante a semana, de segunda a sexta-feira, só pode acontecer das 6 da manhã até as 7 da noite. Após as 7 da noite você não pode circular. Final de semana, literalmente presos em casa. E o que vem
nos causando transtorno efetivamente, é exatamente essa possibilidade desse possível acordo que a OAB, que o Ministério Público está propondo para os patriotas. Eles querem E que assinem confissões de culpa, mesmo sem terem cometido crimes. essa informação, Cristina, é muito importante. Eu quero ressaltar, se você me permitir, é muito importante. As pessoas estão passando muita dificuldade financeira. Eu tenho relatos através de advogados que as pessoas estão com ordem de despejo, que as pessoas estão impossibilitadas de trabalhar. Para você ter uma ideia, existe um grupo de uma família, 8 pessoas foram presas. Parte delas mora em Campinas e outra parte em Mato Grosso, que inclusive pediu que eu relatasse isso para você. Só para você ter uma ideia da contradição. Uma dessas presas de Campinas, ela trabalha a 7 quilômetros da residência dela e ela não pode trabalhar por causa da restrição. Porém, Por ela causa da precisa distância. Ah, porque tem uma área, né? Por causa da tornozeleira eletrônica, tem uma área de circulação. Então, veja a contradição. Ela não pode trabalhar a 7 quilômetros da casa dela por causa da restrição, porque é um município vizinho ao dela, mas ela pode circular 32 quilômetros para ir ao fórum toda segunda-feira. Então, você veja, as pessoas estão com muita dificuldade, as pessoas estão impossibilitadas de trabalhar. Essa é uma situação muito séria, muito grave. Eu peço aqui, em nome de todos os patriotas presos, aos deputados, aos senadores, a quem for de direito, para que as pessoas se debrucem em cima dessa situação, porque as pessoas estão impedidas de sobreviver, Cristina. As pessoas estão impedidas de trabalhar, as pessoas não conseguem ter dinheiro para se manterem. Depois de Então, toda a isso é tortura muito psicológica grave. que já passaram, ainda essas limitações que as impede de retomar uma vida normal. Exatamente, isso é muito grave. Eu recebi o contato de uma advogada de um colega que está preso na Bahia, que foi preso e mora na Bahia, que ele está com ordem de despejo. Ele não consegue pagar aluguel, o dono da casa está pedindo a casa insistentemente porque ele não consegue pagar aluguel. Outro, sem energia elétrica na casa, ele não consegue sequer carregar a bateria. E se você não carregar a bateria da tornozeleira, você recebe um comunicado automaticamente da Secop, que é o órgão que fiscaliza a gente em São Paulo, e dizendo que vai relatar isso no teu processo caso você continue infringindo as determinações. Uhum. Então, veja só, como é que você consegue pagar a luz se você não consegue trabalhar? Como é que você consegue beber água se você não consegue pagar a conta? Recado final. Então, Eu sei que você já deu recado para os deputados, mas recado final. O que que você deixa para quem está nos assistindo? Eu quero aqui deixar o meu abraço, sobretudo, a todas as pessoas, o meu muito obrigado a vocês, jornalistas, que estão abrindo esse espaço para que a gente fale de fato toda a verdade do que aconteceu com todos nós, presos ilegalmente e injustamente. Sobretudo, esse trabalho de vocês é extremamente importante para aqueles que ainda estão, são 46 pessoas que estão presas e que podem serem responsabilizadas por crimes que eu tenho absoluta certeza que não cometeram, e correndo o risco de ficarem 20, 30 anos presas. Então, esse trabalho precisa continuar, essa fala precisa reverberar para todo o país, para todo mundo, e, sobretudo, sobre os acordos, que, na minha visão, isso não é um acordo, é uma chantagem. Eles querem que você assine um atestado de culpa para que você seja, enfim, liberado da tornozeleira e volte à sua vida normal, né? Como é que você pode voltar à sua vida normal assinando um atestado de algo que você não cometeu? Então, é muito importante que todos os patriotas que estejam nos ouvindo, que se orientem, que se informem com seus advogados, para que vocês não assinem um acordo e se arrependam mais tarde. Obviamente que é uma decisão muito particular, muito individual, mas é muito importante que as pessoas estejam muito atentas em relação a essa questão do acordo. E aqui, muito obrigado pelo espaço. Eu tenho certeza que a voz que vocês, jornalistas, vêm nos dando, lá na frente, a gente vai conseguir identificar bons resultados. Eu tenho absoluta certeza que a verdade vai prevalecer. então Com sempre certeza. Muito obrigada. Eu é que agradeço e vou te pedir, eu falei que estava encerrando, mas me lembrei de algo que é muito importante. Vocês, em algum momento, tiveram contato com pessoas que efetivamente depredaram, que efetivamente vandalizaram e, portanto, precisam responder pelos atos que cometeram? Cris, eu não tive informação nenhuma em relação às pessoas que eu tive contato, pelo menos nos 70 dias que eu fiquei preso. Ninguém informa que se envolveu diretamente. A gente sabe através
de informações extraoficiais, obviamente, e das imagens que posteriormente circularam na internet, de pessoas, né, quebrando, colocando fogo, né? Temos aí um personagem importante chamada Ana Priscila Azevedo, né? A gente sabe que essa personagem é uma personagem importante, e que os próprios vídeos dela deixam muito claro o que ela estava fazendo lá, quando ela chama o ex-presidente de Bozo, que ele merecia morte, que ele merecia fuzil, que ele merecia caixão. Então, isso fica muito claro para as pessoas que ela não estava lá aleatoriamente. Ela E foi, essa pessoa foi sim, presa também. e ela não está presa, ela não ficou presa com os patriotas, ela está presa numa cela isolada. E aqui eu deixo uma pergunta para você e para sua audiência. Por que que ela está em cela isolada, se ela se diz patriota? Por que que ela nunca esteve na colmeia? Ela foi presa 2 dias depois na residência dela. Então, a gente sabe que houve sim facilitação e que existem membros do governo por trás dessa Ana Priscila e que tenha realmente facilitado a entrada dela e de outros que fizeram toda a quebradeira. E Tem um autoridades caso que sabem que o caso dela é diferente a ponto de terem isolado para preservar a integridade dela, né? Exatamente, isso não é casual, nós não estamos aqui acreditando em histórias de Papai Noel. Existe um caso de um preso que eu tive contato no Bloco 6 quando eu saí, o nome dele é Leonardo Grangeiro, você deve ter visto isso. Ele foi capa da CNN no dia das manifestações, ele mora a 8 minutos do Planalto, ele estava fazendo um churrasco com amigos, você recebeu as imagens no WhatsApp, pegou o carro e foi até o Planalto para fazer algumas imagens. E a sorte dele foi que ele colocou uma câmera GoPro na testa e gravou a saída da casa dele até o momento que ele chegou no Planalto. Ele subiu a rampa, se ajoelhou com a bandeira do Brasil, você deve se lembrar dessa cena, tomou 2 tiros, um nas costas e um na coxa, e está preso até hoje sem ter cometido crime nenhum. E O essas único imagens material existem. Essas imagens ele me narrou na cela, que foram entregues aos advogados, e os advogados não conseguem ter acesso aos autos, conforme você disse no início da nossa entrevista, e não conseguem com que essas imagens sejam de fato vistas e avaliadas, portanto, que provam que ele não cometeu crime nenhum. E ele, como outras histórias, várias histórias de outros presos lá, não cometeu crime nenhum e corre o risco de ser responsabilizado por 20, 30 anos. Isso é uma injustiça, isso precisa ser denunciado. Precisa mesmo. Olha, muito obrigado, desejo sorte aí na sequência da defesa, né? E muita paz. A gente realmente espera que o Brasil um dia indenize todos esses que foram vítimas de abuso de autoridade e que quem cometeu abuso de autoridade um dia seja julgado. É assim que deve ser. Obrigada, viu? Muito obrigado, Cristina, muito obrigada, Gazeta do Povo. Tenho certeza que a nossa voz vai reverberar e a verdade vai prevalecer acima de tudo. Deus está conosco. Muito obrigado sempre. Obrigada. Relato fortíssimo, mas é importante a gente conhecer o que essas pessoas viveram e continuam vivendo para sermos mais vozes pedindo por justiça, de fato, e inclusive por justiça para os abusadores de autoridade. Agradeço que você tenha assistido até aqui e relembro que na descrição do vídeo tem o link para você aproveitar a promoção Mais Gazeta, desbloquear todo o nosso conteúdo, pagando apenas R$ 10 por mês nos primeiros 6 meses e ainda ganhando 4 conteúdos exclusivos para assinantes aí de presente no ato da assinatura. E te espero no próximo vídeo.